A paz do Senhor. Jeremias 17:10 diz assim: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esquadrinhar significa analisar minuciosamente. Coração na Bíblia tem o sentido de mente, de intelecto, raciocínio, sede das emoções, centro da vida. Portanto, a Bíblia diz que sobre tudo que nós devemos guardar, então devemos guardar o coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Cada ser humano tem o seu coração exposto diante da análise de Deus. Deus irá olhar o nosso interior, irá analisar, irá provar os pensamentos, irá julgar as intenções do coração e depois cada ser humano irá receber uma recompensa pelos seus feitos, sejam eles bons ou maus. Lembrando que toda ação tem uma motivação, a qual nós chamaremos de intenção. A intenção dirige as palavras, dirige o comportamento, dirige as ações. Em alguns momentos não precisamos falar nada, mas nossa atitude, nossos movimentos corporais, eles irão indicar a intenção do nosso coração. E Deus conhece tudo isso. Vamos analisar então uma história bíblica muito relevante que está em 2 Samuel no capítulo 11. Aqui diz o seguinte, o primeiro versículo. Aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Enquanto o exército está na guerra, Davi está no seu palácio e a sequência dos versículos então aparece Batseba na história. Vamos primeiro analisar quem era Urias. Está em 1 Crônicas, no capítulo 11 e o versículo 41, que faz referência a Urias o Eteu. Quem era então Urias? Urias era um dos valentes de Davi. Nós sabemos que na peregrinação de Davi, na fuga de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele formou um exército, ele teve os seus valentes homens que juntamente com ele obtiveram grandes conquistas. Urias está entre os valentes de Davi. Não é alguém desconhecido, não é alguém de fora, é alguém da intimidade e do convívio de Davi. Voltamos agora a 2 Samuel, no capítulo 11. Quando Urias está na guerra e Batseba está se banhando, Davi acaba vendo e manda trazê-la ao palácio. Ali eles cometem adultério e você entende que Davi não precisava disso, porque Davi tinha mulheres e concubinas. Ele já era o rei de Israel. Mas eles cometem um adultério. Depois, Batseba volta para casa e Davi começa a elaborar um plano. O que eu irei fazer para me livrar da culpa? Então, ele tem uma ideia e ele manda chamar Urias. Bem, Urias vem e aí Davi manda Urias para casa. Só que acontece algo interessante. Ele não vai para casa. E os servos vêm e trazem a notícia a Davi, dizendo, Urias não foi para casa. Está no versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, por que não desce à tua casa? Disse Urias. Olha só a resposta dele. A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, me deitar com a minha mulher?
pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Olha a honra desse homem com o seu líder. O coração de Urias era reto com Davi, não sabendo ele que Davi já havia quebrado esse princípio no seu coração e já havia cometido adultério com a sua esposa. 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte: e Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. E sucedeu, versículo 14, que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pelas mãos de Urias. Por que Davi fez isso? Porque na segunda tentativa Davi embebedou Urias. Mesmo assim, ele não desceu para a sua casa. Vamos lá, olha a sequência dos fatos. Adultério com Batseba. Mandou chamar Urias para encobrir o seu erro. 2 tentativas, não deu certo. Terceira tentativa, então eu preciso destruir Urias, porque a gravidez irá aparecer, o marido não estava em casa, eu serei exposto. Esse foi mais ou menos o raciocínio de Davi. 14. Sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pelas mãos de Urias. Eu estou falando sobre a intenção do coração. Gente, essa parte da história, ela é tão triste, porque Davi é um homem com tantas qualidades, é um guerreiro, agora já é um rei, um homem que Deus chamou, que Deus estabeleceu, que Deus abençoou, e agora que ele está no poder, agora que ele está no controle, ou seja, ele se sente no controle, ele começa a fazer algumas coisas que ele jamais poderia ter nem pensado. E ele começa a romper princípios, a desonrar e a desrespeitar a santidade de Deus, esquecendo de quem é que está no governo. Os humanos nunca estão no controle, Deus está no controle. Só que por um momento Davi se esqueceu. Vamos ver o que diz a carta. Olha só. Escreveu uma carta dizendo, isso está no versículo 15: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele para que seja ferido e morra. Ele assinou a sentença de Urias, colocou nas mãos de Urias, Urias como servo obediente, honrando o seu líder, vai até o comandante Joabe, entrega nas mãos, Joabe lê a carta, provavelmente ele não entendeu a intenção, mas ele obedeceu. Olha só. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Lhe deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize, fique bravo, e te diga: por que chegasse tão perto da cidade? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Ou seja, qual era a orientação deles? Como as cidades antigas eram fortificadas e muradas, tinha os arqueiros que ficavam em cima, e quando o exército vinha se aproximando pelo chão, eles lançavam flechas, lanças, enfim. Então, era a princípio, era a orientação do exército: não se aproxime, tem que desenvolver alguma estratégia. Mas, nesse caso, como ele queria eliminar Urias, além de romper esse cuidado e esse ensinamento que eles tinham, ainda mandou colocá-lo na frente, ou seja, deixa ele exposto para que ele morra. Aí o mensageiro vem, traz a notícia para Davi que Urias estava morto. Opa! Parece que o problema de Davi se resolveu. Ele cometeu um adultério, seguido de um homicídio, mentiu para se proteger, aparentemente está tudo bem. Porém, o versículo 27 diz assim: e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em casa, Batseba. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aí nós temos a sequência da história: essa mulher engravidou e esse filho veio a morrer. No capítulo 12,
Natã, o profeta, repreende a Davi. Aqui nós temos aquela passagem em que o profeta chega e conta uma parábola. E diz para Davi assim, que uma família muito pobre tinha apenas um cordeirinho que dormia no seu regaço, dormia no seu colo. E tinha um fazendeiro com gado, com grandes rebanhos. E quando veio a visita na casa desse homem rico, ele foi lá na casa do homem pobre e matou o único cordeirinho que ele tinha. O que aconteceu com Davi? Ele ficou com muito ódio. A Bíblia diz, acendeu a ira e ele disse, digno de morte é esse homem. E o profeta olhou para ele e disse, você é esse homem. Eu estou falando sobre intenção do coração. Perceba como que uma pessoa boa, íntegra, ela pode se perder por causa do que a Bíblia chama de concupiscência. O que é isso? Desejo desenfreado, paixões carnais. Foi isso que infiltrou na casa de Davi um início de destruição. Após ele ser confrontado pelo profeta, aí sim ele tem uma atitude de homem. Ele não tentou se justificar. Aí ele entendeu o que tinha feito, porque na verdade ele já sabia, mas ele reconheceu. Ele se lança no chão, ele pede perdão. Aqui tem algo muito importante. O versículo que eu li para vocês em Jeremias diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não adianta aprontar um monte e dizer o seguinte, eu não fiz nada porque eu estou passando por isso. Deus é mau, Deus é injusto. Não é isso que nós ouvimos das pessoas? Tem pessoas que têm uma vida totalmente errada e no momento em que a colheita vem, elas culpam todo mundo, elas culpam Deus, culpam a igreja, culpam esse, culpam aquilo. Não, gente. Aquilo que o ser humano fizer, aqui cai por terra a ideologia do amor, de que Deus é aquele pai que faz vista grossa. Não. Deus ama a humanidade, mas cada ser humano é responsável pelas suas ações e intenções do seu coração. Qual foi a recompensa de Davi por isso? Davi tinha vários filhos, com várias mulheres, meio-irmãos. Aí nós temos Aminon, que se apaixona por Tamar, que é a sua meia-irmã, que é a estupra. E depois tem Absalão, que se vinga, que mata Aminon, que toma o reino, que divide o reino, que Davi tem que fugir. No final, Absalão é morto. Entende? Se você pegar a história toda e analisar a sequência dos fatos, você vai ver que uma grande destruição veio sobre a casa de Davi por causa das suas atitudes malignas que desonraram a Deus, desonraram a si próprio, a sua família. Deus perdoou? Sim, Deus sempre perdoa. Mas Deus não retira as consequências dos nossos próprios atos. Então perceba, quando fizer algo para alguém, faça de verdade. Não maquine um mal contra alguém. Não faça coisas das quais você irá se envergonhar depois. Quando a tentação vir, leve esse sentimento para Deus, porque todo mundo passa por isso. Leve esse sentimento para Deus e peça para Ele te dar vitória, porque Ele vai te dar vitória sim. A intenção de Davi foi muito maligna e ela foi projetada. Não é algo assim que foi acontecendo no calor das emoções, não. Davi programou os seus passos. Depois que ele teve a primeira queda, aí ele começou a analisar o que eu vou fazer agora para me safar dessa situação. E assim que ele agiu. Vamos trazer para os nossos dias. Outra realidade, outro contexto. Porém, Deus continua provando os nossos corações. Não fale mal de alguém sem que seja algo verídico. Não projete destruir alguém. Quando der alguma coisa para alguém, faça com coração verdadeiro. É muito triste receber algo de alguém quando a verdadeira intenção do coração da pessoa é distorcida, é maligna. E Deus prova as intenções
do nosso coração. Eu quero deixar essa reflexão para você e para mim, para que nós possamos sim seguir o caminho bíblico, que nos ensina o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Independente da posição que você esteja e que eu esteja. Porque às vezes a vida melhora um pouquinho e as pessoas já fazem coisas que elas não fariam antes. Já cometem atos que antes elas tinham respeito, elas tinham temor. Não use da tua posição para fazer algumas coisas, porque o Senhor esquadrinha os corações. Aprendemos com essa triste história. Provavelmente Davi e Urias eram amigos, já que ele era um dos seus valentes. Era alguém que estava próximo, alguém que ajudou Davi a ser rei, alguém que ajudou nas conquistas. Por isso que Deus não deixou impune. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.